Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu filho roubou a esposa do irmão porque era o verdadeiro amor dele, mas o amor durou 2 meses porque ela o traiu e levou todo o seu dinheiro. Nunca imaginei que estaria escrevendo algo assim, muito menos compartilhando com o mundo, mas preciso saber se estou errado pelo que sinto. Minha família passou por mais turbulências nos últimos meses do que a maioria enfrenta em toda uma vida. Sinto como se estivesse vivendo um pesadelo, vendo tudo que construímos ao longo dos anos desmoronar por causa das ações imprudentes de uma única pessoa. Tudo começou com o meu filho mais novo, Daniel, e as decisões que ele tomou, que destroçaram nossa família em pedaços. Deixe-me dar um pouco de contexto para que tudo faça sentido. Nossa família era muito unida. Fazíamos jantares em família, celebrávamos juntos as festas e até viajávamos todos os anos. Acreditávamos que estávamos criando 2 homens de valor. Nosso filho mais velho, Brian, se casou com seu amor, Emily, há cerca de 7 meses. Eles eram o que muitos chamariam de o casal perfeito, amores de colégio que cresceram juntos, se apoiavam mutuamente e construíram uma vida que muitos invejariam. Compraram uma bela casa, começaram uma família e viviam o que parecia um conto de fadas. Assim, o casamento foi apenas o laço que selou essa relação. Minha esposa e eu sempre tentamos incutir bons valores em nossos filhos, e Brian levou isso muito a sério. Ele é um trabalhador incansável, dedicado à família e ao trabalho, e sempre foi o irmão mais velho responsável. Depois, há Daniel, que sempre foi o mais livre de espírito dos dois. Ele é encantador, sociável e sempre soube sair de qualquer situação. Enquanto Brian se concentrava em construir uma carreira e uma família estável, Daniel estava mais interessado em viver o momento. Passou de um relacionamento para outro, sem realmente se estabelecer, e sempre teve um lado um pouco selvagem. Mas, apesar de tudo isso, nunca pensamos que ele faria algo que destruiria tudo. Há 2 anos, Daniel conheceu Sharon, uma mulher que parecia ser sua parceira ideal. Sharon era amável, paciente e compreensiva, qualidades das quais Daniel geralmente carecia. Ela era exatamente o tipo de pessoa que poderia equilibrar a natureza impulsiva de Daniel, e, por um tempo, parecia que ela tinha conseguido. Casaram-se em uma cerimônia pequena e íntima, há pouco mais de 1 ano. Sharon era uma pessoa encantadora e era evidente que realmente se importava com Daniel. Tínhamos esperança de que o casamento o ajudasse a se estabilizar e levar a vida mais a sério. Infelizmente, essa esperança durou pouco. Não demorou muito até que a natureza inquieta de Daniel começasse a ressurgir. Ele passou a ficar mais tempo fora de casa, frequentemente alegando que precisava de espaço ou de tempo para pensar. Notamos a tensão que isso causava em Sharon, mas ela tentava manter tudo normal, esforçando-se para que o casamento funcionasse. Podíamos ver que ela não merecia o que estava acontecendo, mas não tínhamos ideia de quão mal as coisas realmente estavam. Há 2 meses, nosso mundo virou de cabeça para baixo quando Brian veio até nós devastado. Ele descobriu que sua esposa, Emily, estava tendo um caso. Embora, no início, ele não soubesse exatamente com quem era o outro homem, o segredo de Emily veio à tona. Ela se tornará distante, secreta e irreconhecível da mulher por quem ele se apaixonou anos atrás. Brian sempre confiou nela, sem questionar nada, mas algo havia mudado. Ele encontrou mensagens em seu telefone, crípticas, mas suficientemente sugestivas para confirmar o que suspeitava. Ao mesmo tempo, Sharon, que estava cada vez mais frustrada com o comportamento de Daniel, decidiu que não podia mais suportar. Uma noite, após outra ausência sem aviso, Sharon o confrontou diretamente e perguntou se havia outra pessoa. Daniel tentou mentir no começo, dizendo que estava sob muito estresse no trabalho e que precisava de espaço, mas Sharon foi insistente. Finalmente, após uma discussão tensa e cheia de lágrimas, Daniel confessou. Ele admitiu a Sharon que estava vendo outra pessoa há meses. Quando ela o pressionou por detalhes, a verdade finalmente veio à tona. Ele estava tendo um caso com Emily, a esposa de Brian. A revelação caiu como uma bomba em nossa família. Sharon estava devastada, não só pela traição, mas pela pessoa com quem aconteceu. Ela se sentia humilhada, traída e completamente destruída. O que mais nos surpreendeu foi a completa falta de remorso de Daniel e Emily. Quando foram confrontados, ambos não pareciam entender a gravidade do que fizeram. Em vez de se desculparem ou mostrarem algum sinal de arrependimento, tentaram justificar suas ações.
Daniel afirmava que ele e Emily haviam desenvolvido uma conexão tão forte que era impossível ignorá-la, que a relação deles era algo especial, algo destinado a ser. Emily, por sua vez, insistia que seu casamento com Brian estava desmoronando muito antes do caso começar e que Daniel a compreendia de uma forma que Brian nunca pôde. Ambos pareciam acreditar que suas ações estavam, de alguma forma, justificadas por sua suposta conexão. Para nós, era incompreensível a falta de culpa e a incapacidade deles de ver o mal no que haviam feito. Era exasperante. Pareciam mais preocupados em ficarem juntos do que com o dano que haviam causado. Era como se o resto de nós, seus cônjuges, suas famílias, fosse apenas dano colateral em sua busca pela felicidade. Daniel não só destruiu a vida de seu irmão, mas também seu próprio casamento com Sharon. Ela acreditava em Daniel, o apoiava nos momentos difíceis, e foi assim que ele a recompensou. Brian também estava devastado, seu mundo desmoronou ao perceber que não só sua esposa o traiu, mas foi seu próprio irmão quem o apunhalou pelas costas. Brian terminou imediatamente seu casamento com Emily e cortou todos os laços com Daniel. Minha esposa e eu estávamos horrorizados, não podíamos acreditar que Daniel trairia seu próprio irmão dessa maneira, e não sabíamos o que fazer. Nossa família estava destruída. As consequências foram imediatas. Brian se mudou da casa que compartilhava com Emily, levando as crianças e deixando todo o resto para trás. Ele não queria saber nada sobre ela ou a vida que construíram juntos. Sharon também fez as malas e deixou Daniel, voltando para a casa dos pais para tentar entender o que havia acontecido. Ambos ficaram destroçados, tentando reconstruir suas vidas, enquanto Daniel e Emily continuavam seu relacionamento sem mostrar o mínimo de vergonha. Com o passar das semanas, a situação ficou ainda mais tensa. Brian se distanciou da família, evitando qualquer contato com Daniel ou qualquer menção sobre ele. Sharon cortou toda a comunicação com Daniel, recusando-se a responder às suas tentativas de contato. Minha esposa e eu nos encontrávamos em uma posição impossível. Tentávamos nos aproximar de Brian para apoiá-lo, mas ele, compreensivelmente, estava cauteloso e nos mantinha à distância. Por um tempo, Daniel e Emily ostentavam seu novo relacionamento nas redes sociais, publicando sobre seu verdadeiro amor e o quão felizes estavam, como se trair sua esposa e destruir o casamento do irmão não fosse o suficiente. Agora sentiam a necessidade de exibi-lo ao mundo. Parecia que ambos acreditavam que, eventualmente, tudo se acalmaria, que as pessoas aceitariam o relacionamento e seguiriam em frente. Mas isso não ia acontecer. Cada vez que tentávamos falar com Daniel sobre o que ele fez, ele descartava, insistindo que estava apaixonado e que isso era tudo o que importava. Ele não podia, ou não queria, ver a dor que causou a Brian e Sharon. Então, 2 meses depois de começar seu novo relacionamento, o destino deu uma reviravolta em Daniel. Emily o deixou por outro homem, que, segundo ela, era seu verdadeiro amor. Para essa mulher, amores verdadeiros cresciam em alguma árvore mágica. Ela levou tudo que ele tinha, suas economias, suas pertenças, tudo. Daniel ficou de mãos vazias. Foi como se o karma tivesse voltado para mordê-lo, e ele estava devastado. A mulher pela qual ele arriscou tudo, a mulher pela qual ele traiu seu próprio irmão e sua esposa, o abandonou e levou tudo o que ele possuía. Daniel voltou para nós, devastado e sem um centavo, afirmando que tinha sido usado e manipulado. Mas ele não só pedia perdão a nós, ele também queria que Brian o perdoasse e lhe desse outra chance para ser seu irmão novamente. Queria que Brian, nós, e até mesmo Sharon, sua ex-esposa, de alguma forma entendessem que ele foi manipulado e que era vítima em tudo isso. Desejava que todos simplesmente esquecessem o que aconteceu e que as coisas voltassem a ser como antes. Daniel não parece entender a gravidade do que fez. Ele continua dizendo que aprendeu sua lição e que merece uma chance para provar isso, mas não tenho certeza se ele realmente compreende o dano que causou. Minha esposa pensa que deveríamos tentar ajudá-lo, que deveríamos apoiá-lo neste momento de necessidade, mas estou lutando para ver como podemos fazer isso sem trair Brian e Sharon mais uma vez. Não sei como lidar com essa situação, e não sei se estou errado por sentir que Daniel não merece outra chance depois do que fez. Então, Reddit, sou eu o vilão por não querer dar outra chance ao meu filho para se redimir depois que ele destruiu seu próprio casamento, o do irmão e causou tanta dor à nossa família? Ou deveria ser mais compreensivo e tentar ajudá-lo nesta confusão que ele mesmo criou? Atualização 1.
Já se passaram 3 dias desde que publiquei, e tenho tido muito o que ler nesses dias. Não pensem que sou ingrato, mas estou surpreso com o interesse de tantas pessoas pela minha história. O que decidi foi conversar com Brian para entender como ele se sente sobre toda a situação. Precisava saber onde ele estava emocionalmente antes de tomar decisões sobre Daniel. Brian foi muito claro, ele não queria ter nada a ver com Daniel. Não escondeu nada, e pude ver a dor em seus olhos enquanto falava. Ele me disse que, embora esteja tentando seguir em frente, a dor da traição ainda é muito presente todos os dias. Para ele, é uma luta acordar e continuar com a vida, com um vazio onde antes estavam a confiança e a felicidade. Ele disse que não foi apenas a infidelidade que o destruiu, mas o fato de ter sido seu próprio irmão que arruinou seu mundo. Brian sempre cuidou de Daniel, como o irmão mais velho que estava sempre lá para ele, nos bons e maus momentos. Ter esse vínculo quebrado por alguém que ele amava e em quem confiava profundamente é algo que ele não consegue simplesmente superar ou perdoar. Ele tem feito terapia para ajudá-lo a processar tudo e está tentando reconstruir sua vida, mas a última coisa que precisa é que Daniel volte a fazer parte dela. Brian explicou que, cada vez que vê Daniel, isso lhe traz de volta lembranças do que foi tirado dele. As imagens de Daniel e Emily juntos, rindo e traindo-o pelas costas, o atormentam constantemente. Ele tenta se curar, mas a presença de Daniel é como uma ferida que não cicatriza. Brian também compartilhou algo que partiu ainda mais meu coração. Ele tem lutado sob o peso de todas as lembranças e das responsabilidades de ser pai. Estava exausto, como se não tivesse dormido bem há semanas, e pude perceber que os constantes lembretes do que aconteceu estavam cobrando um preço emocional dele. Vê-lo nesse estado me fez sentir impotente como pai. Queria fazer algo para aliviar o fardo dele. Ofereci-me para ficar com os netos por um tempo para que ele pudesse relaxar e acalmar a mente. Achei que talvez isso o ajudasse a focar em si mesmo e dar-lhe o descanso de que tanto precisava. Mas Brian balançou a cabeça e disse que os filhos eram sua âncora. Ele me disse que, se eles não estivessem por perto, sua mente desmoronaria, que eles eram o que o mantinha ligado à realidade. Disse que as risadas, as rotinas e até mesmo as pequenas demandas do dia a dia dos filhos eram o que o impedia de cair num lugar muito escuro. A ideia de estar sem eles, mesmo que por pouco tempo, era insuportável para ele. Brian se agarra aos filhos como sua tábua de salvação, mas temo que o peso de tudo mais possa continuar a arrastá-lo para baixo. Mesmo assim, entendi o raciocínio dele. Estava claro que, para Brian, o papel de pai era mais do que uma responsabilidade, era sua maneira de enfrentar e encontrar propósito. Ele também mencionou que Emily tentou se comunicar com ele para fazer as pazes, mas ele não está interessado em restabelecer qualquer tipo de relação com ela. Ela enviou várias mensagens, primeiro se desculpando e depois tentando justificar suas ações, afirmando que ela e Daniel estavam destinados a ficar juntos e que a conexão deles era algo especial. Então, isso significa que o novo relacionamento com o homem pelo qual deixou Daniel também não deu certo. Irônico, não é? Outro verdadeiro amor de Emily, que, na semana seguinte, será outro. Brian disse que sentiu que ela estava tentando manipulá-lo novamente, querendo que ele visse as coisas sob sua perspectiva distorcida, mas ele já terminou com as mentiras e manipulações dela. Ele deixou claro que não tem mais nada para falar e a bloqueou em todas as plataformas para evitar qualquer novo contato. Se ela quiser, que fale através dos advogados. Ouvir tudo isso me deixou claro que trazer Daniel de volta para sua vida só causaria mais mal do que bem. Brian me disse que encontrou algum consolo nas sessões de terapia, onde está aprendendo a estabelecer limites e priorizar seu próprio bem-estar. Começou a se interessar por novos hobbies, como trilhas e pintura, para manter a mente ocupada, e até pensa em se mudar para outra cidade para começar de novo, longe de todas as lembranças dolorosas. A última coisa que ele precisa é que Daniel apareça e reabra antigas feridas. Depois da minha conversa com Brian, me senti ainda mais dividido. Como pai, meu instinto é proteger e apoiar meus filhos, mas não podia ignorar a imensa dor que Daniel causou. Precisava falar com minha esposa para discutir como iríamos lidar com essa situação. Ela tem sido mais compreensiva com Daniel, principalmente porque é nosso filho e quer vê-lo feliz e estável. Tem dificuldade com a ideia de dar-lhe as costas, embora saiba que o que ele fez foi imperdoável. Quando contei a ela sobre minha conversa com Brian, ela ficou visivelmente abalada. Ela não imaginava que Brian pudesse estar tão destruído.
Acredito que esperava que o tempo curasse todas as feridas e que a família pudesse, de alguma forma, se unir novamente. Mas, depois de ouvir o que Brian tinha a dizer, até ela começou a entender que talvez esse não seja o momento certo para tentar reunir a família. Estava arrasada, admitindo que sentia como se estivesse perdendo os dois filhos, um pela raiva e ressentimento, e o outro por suas próprias más decisões. Ambos concordamos que Daniel precisa assumir a responsabilidade pelo que fez, e isso significa que ele não deve depender de nós para resolver tudo por ele. Minha esposa decidiu dar um passo atrás e parar de tentar mediar entre os irmãos, percebendo que suas tentativas de acalmar a situação poderiam estar causando mais mal do que bem. Concordamos que Daniel precisa resolver isso por conta própria. Então, foi isso que dissemos a ele. Por mais difícil que tenha sido essa situação, os comentários na minha publicação original têm sido inestimáveis. Atualização 2. Sei que muitos de vocês estavam pedindo uma atualização, então aqui está. Um dia ou dois após minha conversa com Brian, Daniel apareceu novamente na nossa porta, mas desta vez não estava apenas buscando perdão, estava procurando um lugar para ficar. Ele parecia bastante mal. Assim que entrou em casa, pude perceber que algo realmente estava errado. Para ser honesto, eu não queria que ele estivesse em minha casa depois de tudo que fez. A última coisa que eu queria era recebê-lo novamente no nosso lar. Mas minha esposa, sendo a pessoa bondosa que é, insistiu que não podíamos virar as costas para ele, especialmente agora, quando ele estava em uma situação tão desesperadora. Sabia que ela também não aprovava as ações dele, mas ver seu filho naquele estado despertou seu lado maternal. Foi difícil para ela ver Daniel reduzido àquela condição. Depois de discutir muito sobre o que fazer, aceitei relutantemente deixá-lo ficar, mas com algumas condições. Permitimos que ele ficasse em casa com a condição de que ele se esforçasse para pedir desculpas a Brian e a Sharon, sua ex-esposa, especialmente a Sharon. Pelo que sabíamos através da família dela, ela também não estava bem. Sharon sempre foi uma pessoa gentil e carinhosa, e certamente não merecia a dor que Daniel lhe causou. Minha esposa e eu deixamos claro para Daniel que sua estadia conosco seria apenas temporária e dependia da disposição dele em reparar sinceramente o dano que causou. Daniel assentiu e nos garantiu que faria o que pedíamos. Prometeu que entraria em contato tanto com Brian quanto com Sharon para pedir desculpas sinceras e que começaria o longo caminho para consertar as coisas. Por um momento, pensei que poderia haver esperança, que ele estava pronto para assumir a responsabilidade por suas ações. Mas essa esperança durou pouco. Nos 2 dias seguintes, ficou claro que Daniel não tinha mudado nada. Em vez de dar passos para corrigir seus erros, voltou aos velhos hábitos. Passava o tempo largado no nosso sofá, assistindo televisão e mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido. Não mostrava sinais de remorso, nem parecia entender a gravidade de sua situação. Ele não estava arrasado pelo fato de que Emily, o suposto amor de sua vida, o traiu e o deixou sem um centavo. Em vez disso, parecia quase indiferente, como se estivesse apenas esperando pela próxima oportunidade. Não fez nenhum esforço para contatar Brian ou Sharon, nem tentou consertar o estrago que causou. Estava se tornando dolorosamente óbvio que tínhamos cometido um erro ao deixá-lo ficar conosco. Eu não pude mais suportar aquilo. Confrontei Daniel e disse que esperávamos mais dele. Havíamos permitido que ele ficasse em casa apenas se estivesse disposto a consertar as coisas com aqueles que feriu, mas, em vez disso, ele estava tratando nossa casa como um hotel gratuito. Minha esposa, que inicialmente foi mais compreensiva, também estava perdendo a paciência. Sem perder mais tempo, dissemos a ele que precisava fazer as malas e sair dentro de 1 hora. Deixamos claro que ele não seria bem-vindo de volta até que fizesse um esforço genuíno para se desculpar com Brian e Sharon e até que recebêssemos a confirmação de ambos de que ele realmente estava tentando corrigir as coisas. Daniel não esperava que reagíssemos assim, mas foi o que aconteceu. Depois que ele saiu, não demorou para que começasse a nos bombardear com desculpas. Em poucas horas após sair pela porta, começou a nos ligar, enviar mensagens de texto e deixar recados de voz, todos com o mesmo tom desesperado, um após o outro. Ele nos implorou por outra chance, insistindo que estava pronto para mudar e que agora entendia a gravidade dos erros que cometeu. Mas esta não foi a primeira vez que Daniel fez promessas que não conseguiu cumprir. Já passamos por esse ciclo antes. Ele comete erros, pede desculpas, e assim que a pressão diminui, volta aos antigos hábitos.
Dissemos a ele que nós não éramos as pessoas que precisavam ouvir suas desculpas. Era hora de ele amadurecer e assumir a responsabilidade. Enquanto isso, minha esposa e eu temos nos focado em apoiar Brian e Sharon da melhor forma que podemos. Eles são quem realmente merecem nossa atenção e cuidado neste momento. Não tem sido fácil, mas estamos levando um dia de cada vez, com a esperança de que, eventualmente, todos possamos seguir em frente e encontrar um pouco de paz. Atualização 3. Muitas coisas aconteceram nos últimos dias, e queria colocar todos a par de como as coisas estão. Primeiro e mais importante, minha esposa e eu decidimos que era hora de intervir e dar a Brian o apoio que ele tanto precisava. Fomos até a casa dele e insistimos para que ele deixasse as crianças conosco por uma semana ou duas. Brian não queria fazer isso no começo, não queria se separar deles, nem que fosse por pouco tempo. Mas sabíamos que ele precisava de um descanso, uma oportunidade para respirar e organizar seus sentimentos sem as constantes demandas de ser pai. Esconder-se nas responsabilidades pode dar um alívio temporário, mas não é uma solução a longo prazo. Depois de muita insistência, Brian concordou, embora relutante. Garantimos a ele que os filhos estariam em boas mãos e que poderia vê-los facilmente com uma simples viagem de carro. Pude ver que não foi fácil para ele, aquelas crianças são o mundo dele. Mas acho que, no fundo, ele sabia que isso era o certo, não apenas para ele, mas também para os filhos. Pouco depois de levarmos as crianças para nossa casa, algo inesperado aconteceu. Daniel apareceu na porta de Brian. Estávamos esperando por esse momento, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, Daniel teria que enfrentar o irmão e tentar fazer as pazes. Mas, quando finalmente aconteceu, foi tudo menos tranquilo. A reação inicial de Brian, segundo ele nos contou, foi de pura raiva. Eles quase chegaram a se enfrentar fisicamente ali mesmo. As coisas ficaram tensas, e não vou mentir, foi intenso. Mas algo surpreendente aconteceu. Pela primeira vez, Daniel não tentou fugir da situação. Ele não tentou justificar o que fez, nem inventar desculpas. Em vez disso, mostrou um verdadeiro arrependimento. Ele permaneceu ali e aguentou a fúria de Brian, e, quando finalmente falou, admitiu que merecia qualquer punição que Brian achasse que ele devia receber. Ele não pediu perdão, apenas reconheceu que cometeu erros, de uma maneira que nunca tínhamos visto antes. Foi nesse momento que as coisas começaram a mudar. Em vez de expulsar Daniel, Brian, depois de uma longa e tensa discussão, concordou em ter uma conversa civilizada. Durante essa conversa, Daniel finalmente se abriu sobre tudo o que aconteceu desde que Emily o deixou. Contou a Brian como ela levou todo o seu dinheiro e depois desapareceu, deixando-o sem nada. Estava completamente falido, sem meios de se sustentar e sem saber a quem recorrer. Brian estava dividido, mas decidiu ajudar Daniel nesse assunto e sugeriu que se encontrassem no dia seguinte em nossa casa. No dia seguinte, minha esposa e eu ficamos surpresos, mas aliviados, ao ver nossos dois filhos juntos em casa ao mesmo tempo, especialmente depois de tudo que havia acontecido. Apesar de tudo, Brian ainda se importava com o irmão, e saber como Emily enganou Daniel também o afetou, mesmo que Daniel tivesse feito o mesmo com ele. Houve um momento em que achei que Brian poderia simplesmente ir embora, mas, em vez disso, fez algo inesperado. Lembram-se de que mencionei que Emily estava tentando se comunicar com Brian para fazer as pazes? Pois bem, Brian decidiu usar isso a seu favor. Ele sabia que Emily ainda achava que tinha algum tipo de controle sobre ele, que de alguma forma poderia entrar de novo na vida dele. Então, Brian ligou para ela. Naturalmente, Emily atendeu imediatamente, provavelmente pensando que essa era sua chance de consertar as coisas com ele. Mas Brian não perdeu tempo com gentilezas. Foi direto ao ponto e disse a Emily que estava ali com Daniel e que, se ela não devolvesse todo o dinheiro que levou nos próximos 2 dias, eles iriam à polícia e registrariam uma queixa por roubo. A resposta de Emily foi instantânea. Ela começou a gaguejar e a se desculpar, mas Brian continuou, deixando claro que as desculpas dela não significavam nada para ele. Disse que ela já causou dano suficiente e que essa era sua única advertência. Se ela não devolvesse o dinheiro, enfrentaria consequências legais sérias. Foi um movimento ousado, e pude sentir a determinação na voz de Brian enquanto ele deixava tudo claro. Não era uma questão de vingança contra Emily, era sobre responsabilizá-la pelas ações e proteger o irmão, mesmo depois de tudo que Daniel fez. A conversa terminou com Emily praticamente implorando por mais tempo,
mas Brian não cedeu. Ele deu a ela 48 horas e então desligou. Pela primeira vez em muito tempo, senti que Brian estava tomando o controle da situação, estabelecendo limites e se recusando a permitir que Emily o manipulasse novamente. Após a ligação, Brian e Daniel se sentaram novamente, desta vez com um propósito em comum. Eles não se tornaram melhores amigos de repente, mas havia um entendimento mútuo, um reconhecimento de que ambos foram feridos por Emily de maneiras diferentes e que precisavam trabalhar juntos para resolver isso. Brian deixou claro que isso não significava que ele havia perdoado Daniel e que o relacionamento deles ainda estava longe de ser reparado, mas, por ora, tinham um objetivo em comum, e isso era suficiente para manter a paz. Nos dias seguintes, observamos a situação de perto. Daniel manteve-se afastado de nossa casa, como havíamos combinado, e passou a maior parte do tempo tentando consertar o próprio desastre. Minha esposa e eu focamos nos netos, exatamente como Brian havia planejado. Dentro do prazo de 48 horas, Daniel conseguiu recuperar a maior parte do dinheiro que Emily lhe tirou. Não foi o valor completo, mas foi o suficiente para trazer um certo alívio a todos os envolvidos. Daniel estava visivelmente emocionado, com lágrimas no rosto, enquanto agradecia a Brian repetidamente por sua ajuda. Ele expressou sua gratidão, reconhecendo que não esperava que Brian o perdoasse imediatamente, mas prometeu fazer um esforço significativo para reparar o que havia feito. Esse desfecho proporcionou a Brian uma sensação de encerramento que ele tanto precisava. Embora não apague o fato de que sua esposa foi infiel e seu irmão o traiu, com essa resolução, Brian agora pode focar em seguir em frente com sua vida e se dedicar aos filhos. Asseguramos a ele mais uma vez que estaremos sempre disponíveis para ajudar com as crianças e que ele não precisa carregar o peso sozinho. Embora ainda haja certa incerteza sobre como tudo será resolvido com Emily, temos a esperança de que esse passo em direção à recuperação ajude Brian a encontrar a paz que ele precisa. Atualização 4. Escrevo esta atualização para contar sobre o desfecho do divórcio de Brian e o de Daniel com Sharon, mas também sobre algo que voltou a dividir nossa família. Primeiro, em relação aos divórcios, Brian finalmente se divorciou de Emily, e, para nossa surpresa, foi um processo menos complicado do que imaginávamos. Como Emily foi a infiel e havia provas sólidas, em parte graças a Daniel, que serviu como testemunha, Brian não teve que pagar pensão alimentícia para ela. Além disso, ficou acordado que Emily teria a guarda das crianças apenas nos finais de semana, permitindo a Brian ter a guarda completa de segunda a sexta-feira. Isso foi um alívio para ele, já que, desde o início, ele nos deixou claro que seus filhos são sua maior âncora, e tê-los ao lado durante a semana toda lhe dá estabilidade. Também estamos felizes com esse arranjo, pois nos permite passar mais tempo com nossos netos e ser parte ativa de suas vidas. Não sabemos exatamente por que Emily aceitou essa situação, mas imagino que esteja mais interessada em outras coisas, como encontrar o próximo grande amor dela, do que em assumir o papel de mãe em tempo integral. Quanto a Daniel e Sharon, eles também finalizaram o divórcio. Como não têm filhos, o processo foi relativamente rápido. Ainda assim, Daniel teve que pagar uma pequena compensação a Sharon como pensão alimentícia, embora a quantia tenha sido mínima, já que os rendimentos deles não são tão diferentes. Para aqueles que estão curiosos, Sharon parece estar avançando em seu processo de recuperação. Ela ainda não perdoou Daniel, mas, pelo menos, conseguiu encontrar uma forma de cura à sua maneira. Contudo, o que realmente desencadeou essa nova divisão na família foi algo que Brian fez a Daniel após o fim dos divórcios. Por um tempo, pensamos que Brian estava tentando perdoar o irmão ou, ao menos, restabelecer a relação. Mas não poderíamos estar mais enganados. Na verdade, Brian apenas fingiu perdoar Daniel, mas fez isso com um propósito: usar a ajuda dele para fortalecer seu caso de divórcio contra Emily. Durante essa aparente reconciliação, Brian sugeriu a Daniel que, após a traição, o mínimo que ele poderia fazer era compensar algumas das despesas inesperadas que teve por conta da infidelidade dele. Sugeriu que Daniel lhe desse parte do dinheiro que recuperou de Emily. Daniel, talvez sentindo culpa ou numa tentativa de remediar a relação, concordou e acabou dando a Brian aproximadamente metade do dinheiro recuperado, cerca de $22.000. Mas foi aqui que a situação tomou um rumo inesperado. Assim que Daniel entregou o dinheiro e ajudou a finalizar o divórcio, Brian o bloqueou de todos os lugares e se recusou a falar com ele novamente. Quando Daniel foi buscar explicações, encontrou uma resposta que não esperava.
Não apenas Brian se recusou a falar com ele, como também, segundo Daniel, Brian reagiu de maneira violenta, deixando claro que não queria vê-lo novamente. Brian o recebeu com um soco e avisou que não deveria se atrever a aparecer novamente em sua vida, pois ele não hesitaria em espancá-lo, se necessário. Ao conversar com Brian, ele nos disse que, por mais que tenha pensado friamente, nunca poderia perdoar o que Daniel fez. Ele comentou que, cada vez que o vê ou pensa nele, não consegue evitar reviver a traição e a desconfiança. Até mencionou que nunca se sentiria confortável em ter uma parceira próxima de Daniel, com medo de que ele repetisse a história. Nem sequer quer que seus filhos tenham contato com Daniel, embora ele seja o tio, pois considera que a influência de Daniel é negativa para eles. Ele acredita que a presença dele representa um risco para os valores e o bem-estar dos filhos. Como pais, essa situação é de partir o coração. Nunca quisemos uma briga dessas entre irmãos, mas, se devo ser sincero, não é difícil dizer que Brian tem um ponto válido. Pessoalmente, embora não tenha irmãos, posso imaginar o quanto seria devastador se um amigo próximo fizesse algo assim comigo. Minha esposa, por outro lado, está igualmente abalada. Ela acreditava que, com tempo e esforço, as coisas poderiam melhorar, mas agora ela optou por se manter fora dessa briga entre irmãos. Em vez de tomar partido, está tentando ser imparcial e estar disponível para ambos como mãe. Daniel está considerando se mudar para outro estado para recomeçar. O que vocês acham? Brian agiu corretamente? O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha esposa trouxe o namorado dela para casa para anunciar sua gravidez, mas quando mencionei o divórcio, ele puxou uma arma e me ameaçou, sem saber que eu estava gravando tudo. Olá! Eu, homem de 47 anos, estou casado com Sarah, uma mulher de 45 anos, há 22 anos. Nós nos conhecemos na faculdade, através de amigos em comum, e nos casamos logo após a formatura. Sarah foi meu primeiro e único relacionamento sério. Ela trabalhava como executiva de marketing, enquanto eu construía minha carreira em desenvolvimento de software. Nosso casamento era bom, ou pelo menos eu pensava que era, até o mês passado, quando tudo desmoronou. Temos 2 filhos, Jenny, de 20 anos, e Mike, de 17. Jenny está no 2º ano da faculdade, estudando psicologia, e Mike está no penúltimo ano do ensino médio. Os problemas começaram há cerca de 4 meses, quando Sarah se matriculou em uma nova academia. Ela disse que queria ficar em forma antes de completar 46 anos. Eu apoiei sua decisão e até ofereci para ir junto com ela, mas ela disse que preferia ir sozinha para focar em si mesma. Ela começou a passar mais tempo na academia, às vezes indo 2 vezes por dia. Eu não questionei, pois ela parecia mais feliz e com mais energia. Mas então as coisas começaram a mudar. Ela comprou roupas novas, mudou o penteado e estava constantemente no telefone. Quando eu entrava em um cômodo, ela desligava rapidamente a tela do celular ou mudava de aplicativo. Ela começou a trabalhar até tarde, dizendo que sua equipe havia assumido um grande projeto para um novo cliente. Algumas noites, ela só voltava para casa às 9 ou 10 da noite. Eu confiava nela completamente, então não pensei muito sobre isso. Até preparava o jantar para ela quando ela chegava e cuidava das necessidades dos filhos para que ela pudesse focar no trabalho. Nossa vida sexual praticamente desapareceu. Toda vez que eu tentava iniciar algum momento de intimidade, ela tinha uma desculpa, estava cansada, com dor de cabeça ou tinha que acordar cedo. Passamos de ser íntimos de 2 a 3 vezes por semana para nada por quase 3 meses. Novamente, eu não forcei a questão porque pensei que ela estava estressada com o trabalho. Há 3 semanas, numa sexta-feira à noite, ela me mandou uma mensagem dizendo que precisava conversar sobre algo importante. Pensei que talvez ela tivesse conseguido a promoção que esperava ou quisesse falar sobre nossos planos para as férias de verão. As crianças não estavam em casa, Jenny estava na biblioteca do campus e Mike estava no treino de futebol. Quando Sarah chegou em casa, ela não estava sozinha. Havia um homem com ela, alto e musculoso, provavelmente nos seus 30 e poucos anos. Ela o apresentou como Derek, de 39 anos. Eles se sentaram na nossa sala de estar, o mesmo lugar onde comemoramos nosso 20º aniversário de casamento 2 anos atrás, e Sarah soltou a bomba. Ela estava grávida de 3 meses, e Derek era o pai.
Ela disse que se conheceram na academia há 8 meses e se conectaram profundamente. Segundo ela, ela não estava feliz no nosso casamento há anos, mas nunca teve coragem de dizer nada. Alegou que eu estava muito focado no trabalho e não compreendia suas necessidades emocionais. Derek ficou ali com uma expressão convencida no rosto, ocasionalmente fazendo carinho nas costas de Sarah, como se a estivesse consolando. Ela disse que eles se apaixonaram e queriam começar uma nova vida juntos. As noites fora de casa não eram por causa do trabalho, ela estava com ele. As idas à academia nem sempre eram para se exercitar, eles se encontravam lá e depois iam para o apartamento dele. Eu me sentia como se estivesse em um pesadelo bizarro. Esta era a mulher que cuidou de mim quando tive pneumonia 3 anos atrás, a mesma mulher que chorou de alegria na formatura do ensino médio de Jenny. Agora, ela estava sentada em nossa casa, dizendo que estava carregando o filho de outro homem. Eu disse aos dois para saírem imediatamente. Foi então que as coisas ficaram feias. Derek se levantou e começou a gritar que eu não podia expulsar Sarah, porque ela era dona de metade da casa. Ele disse que eu precisava ser homem e aceitar que Sarah encontrou alguém melhor. Eu mantive a calma e disse que entraria com o pedido de divórcio na segunda-feira de manhã e que eles precisavam sair da minha casa agora. Derek se aproximou de mim, com o peito estufado, como se fosse um valentão. Ele disse que eu deveria tomar cuidado, pois ele não permitiria que eu atrapalhasse sua mulher e seu bebê. Algo no tom dele me deixou nervoso, então já tinha começado a gravar tudo no meu telefone, escondendo-o parcialmente atrás de uma almofada no sofá. Repeti que eles precisavam sair. Foi então que Derek puxou uma arma da cintura. Ele apontou diretamente para o meu peito e disse que, se eu tentasse dificultar as coisas para Sarah no divórcio, ele faria questão de me fazer se arrepender. Disse que sabia onde eu trabalhava, onde os filhos estudavam, e que acidentes acontecem o tempo todo. Sarah apenas ficou lá, sem dizer uma palavra, enquanto esse homem ameaçava o marido dela de 22 anos com uma arma. Ela não tentou impedi-lo nem parecia surpresa por ele estar armado. Apenas assistia, com uma expressão vazia no rosto. Depois que eles saíram, liguei imediatamente para a polícia e mostrei a gravação. Derek foi preso naquela noite por fazer ameaças criminais com uma arma mortal. Sarah também foi presa por ser cúmplice na ameaça. Eles foram liberados sob fiança no dia seguinte. As crianças chegaram em casa e viram as viaturas da polícia do lado de fora. Jenny desabou em lágrimas quando contei o que havia acontecido. Mike deu um soco na parede do quarto e ficou trancado lá por 2 dias, só saindo quando prometi que passaríamos por isso juntos. Meus pais e os pais de Sarah têm ligado sem parar. Os pais dela acham que estou sendo muito rígido e que deveria retirar as acusações, pois ela está grávida e estressada. Disseram que Sarah contou a eles que eu estava emocionalmente distante e que ela se sentia presa no nosso casamento. Meus pais estão furiosos e querem que eu vá atrás de tudo no divórcio. Entrei com o pedido de divórcio na manhã seguinte. Meu advogado disse que a gravação ajudará enormemente tanto no caso criminal quanto no processo de divórcio. Sarah tem ligado e mandado mensagens constantemente, dizendo que cometeu um erro terrível e que Derek a manipulou. Alegou que não sabia que ele estava armado e que nunca quis me machucar. Bloqueei o número dela e disse para ela se comunicar apenas através dos nossos advogados. As crianças se recusam a falar com ela. Jenny diz que nunca poderá perdoar a mãe por destruir nossa família. Mike está reprovando em 2 matérias, e o treinador de futebol ligou para dizer que ele tem se envolvido em brigas nos treinos. 22 anos de casamento destruídos porque ela não conseguiu se manter fiel. Olhei para nossas fotos de casamento na noite passada. Éramos tão jovens e felizes. Agora, tenho que enfrentá-la no tribunal na semana que vem por causa das ameaças. Não me arrependo de ter apresentado queixa, pois ninguém me ameaça com uma arma na minha própria casa, especialmente não em frente às fotos dos meus filhos na parede. Atualização 1. Faz 2 semanas desde minha última publicação. Primeiro, quero agradecer a todos pelos comentários de apoio e mensagens. Vocês me ajudaram a manter a força quando senti que tudo estava desmoronando. Agora, deixe-me contar o que aconteceu desde então. A audiência sobre o caso de ameaça foi na semana passada. Cheguei ao tribunal cedo com meu advogado. Sarah e Derek apareceram juntos, ambos vestidos como se estivessem indo para a igreja. Sarah continuava tentando fazer contato visual comigo, mas eu me concentrei no meu telefone.
O advogado deles, um cara esperto com um terno caro, tentou me pintar como um marido controlador e abusivo que ameaçava deixar Sarah desamparada e sem dinheiro. Ele alegou que Derek apenas mostrou a arma porque temia pela segurança de Sarah. Mas então meu advogado tocou a gravação. Podia-se ouvir tudo claramente, as vozes deles, as ameaças de Derek sobre saber onde meus filhos estudavam e, o mais importante, o silêncio completo de Sarah enquanto o namorado dela ameaçava o marido com uma arma. O rosto deles empalideceu, o juiz ficou visivelmente irritado e marcou uma data para o julgamento no mês que vem. Ela também emitiu uma ordem de restrição, exigindo que ambos ficassem a pelo menos 150 metros de distância de mim, da minha casa e do meu local de trabalho. Achei que isso seria o maior acontecimento, mas estava errado. Ontem de manhã, alguém bateu à minha porta. Abri e encontrei uma mulher de uns 30 e poucos anos segurando uma pasta grossa nas mãos. Ela se apresentou como Amy, de 36 anos, esposa de Derek. Isso mesmo, você leu corretamente, Derek é casado e tem 3 filhos de 12, 9 e 6 anos. Amy descobriu sobre Sarah e a gravidez quando viu o relatório da prisão de Derek no jornal local. Ela tem feito sua própria investigação desde então e o que ela descobriu é chocante. Ela trouxe provas de que Derek já fez isso antes. 2 anos atrás, ele se envolveu com uma mulher no emprego anterior, a engravidou e depois desapareceu quando ela estava com 7 meses de gravidez. A mulher teve que voltar para a casa dos pais e criar o bebê sozinha. Mas o pior ainda estava por vir. Amy me mostrou mensagens de texto entre Derek e Sarah, de meses atrás. Eles não estavam apenas tendo um caso, estavam tramando. Eles tinham um plano todo elaborado para obter a maior parte dos meus bens no divórcio. As mensagens mostram que eles achavam que, se pudessem me provocar para fazer algo violento ou estúpido, Sarah conseguiria um acordo melhor. A ameaça com a arma não foi algo impulsivo, foi premeditado, eles discutiram isso nas mensagens. Derek escreveu, quando contarmos a ele, vou levar minha arma. Se ele se alterar, vou assustá-lo um pouco. Assim ele saberá que não deve contestar o divórcio e você fica com tudo. Sarah respondeu, plano perfeito, querido. Ele é tão covarde que provavelmente vai chorar. Entreguei todas essas provas ao meu advogado e ao escritório do promotor público. O promotor agora está considerando adicionar acusações de conspiração às acusações de ameaça existentes. Quando Sarah soube das novas provas, começou a me ligar sem parar, chorando e alegando que não sabia que Derek era casado. Disse que ele a manipulou para fazer parte de todo o plano, mas as mensagens de texto mostram o contrário. Ela sabia tudo sobre a esposa e os filhos dele e até fez piada sobre ser a outra mulher e como Amy era burra por não perceber o caso do marido. As coisas ficaram ainda mais interessantes quando Jane estava procurando por algumas fotos antigas da família e encontrou um segundo telefone na gaveta de Sarah, um que eu nunca tinha visto. Havia mensagens nele desde quase um ano atrás. Sarah e Derek vinham planejando isso há meses antes de anunciar a gravidez. Eles esperaram especificamente até ela estar com uma barriga visível antes de me contar, pensando que eu não resistiria tanto se houvesse um bebê envolvido. O impacto sobre nossos filhos tem sido devastador. Mike quase não sai do quarto, exceto para ir à escola. Ele está reprovando em 3 matérias agora, e o técnico de futebol ligou para dizer que ele tem ficado sentado no banco, apenas assistindo aos treinos. Jane está com raiva o tempo todo. Ela disse a Sarah, em uma mensagem de texto, que nunca quer vê-la novamente e que ela está morta para ela. A mensagem de resposta de Sarah apenas dizia, você vai entender quando for mais velha e se apaixonar. Os pais de Sarah apareceram na minha casa depois que enviei cópias das mensagens de texto para eles. Ficaram horrorizados. Seu pai, que defendia as ações dela e me implorava para retirar as acusações, chorou na minha sala de estar. Ele repetia que não criou a filha para ser esse tipo de pessoa. Eles também pararam de atender as ligações dela. Meu advogado diz que com essas novas provas, Sarah não conseguirá muito no divórcio. A conspiração para me ameaçar e a natureza premeditada do plano dela vão pesar contra ela na divisão de bens. Mas, honestamente, não me importo mais com o dinheiro. Só quero que ela saia das nossas vidas. A mulher dessas mensagens de texto não é a pessoa com quem me casei, é uma estranha que passou meses tramando para me destruir, enquanto dormia na nossa cama e jantava com a nossa família. Jenny me perguntou ontem se eu já suspeitava de algo. A verdade é que não.
Eu confiava completamente em Sarah, mesmo quando ela estava indo para a academia 2 vezes por dia, mesmo quando trabalhava até tarde, mesmo quando parou de querer ser íntima. Nunca pensei que ela faria isso. 22 anos de casamento e nunca olhei o telefone dela ou questionei suas saídas à noite. Agora sei que ela ria da minha confiança com um amante, me chamando de idiota por acreditar nela. Atualização 2. Faz um mês desde a minha última atualização. O processo de divórcio começou na semana passada e várias reviravoltas inesperadas aconteceram. Preciso compartilhar o que aconteceu, pois é quase inacreditável. A audiência de divórcio começou com Sarah tentando se fazer de vítima. Ela alegou que Derek a manipulou e a forçou a participar do esquema. O advogado dela apresentou uma história comovente, dizendo que ela era uma mulher vulnerável, presa em um casamento emocionalmente distante, e que Derek aproveitou sua solidão. Ela até trouxe uma colega do trabalho para testemunhar que a viu chorando na sala de descanso, falando sobre os supostos problemas em nosso casamento. Mas o teatro dela desmoronou completamente depois do que aconteceu no julgamento criminal. Enfrentando uma possível pena de prisão pelo caso da ameaça com a arma, Derek decidiu aceitar um acordo. O promotor lhe ofereceu 2 anos de liberdade condicional e uma ordem de restrição em troca de testemunhar sobre a conspiração. Ele aceitou o acordo e o que ele revelou no tribunal mudou tudo. Durante a audiência do acordo, Derek entregou Sarah completamente. Ele admitiu que todo o esquema foi ideia dela desde o início. Ela o tinha visto na academia e o reconhecido das redes sociais como um corretor de imóveis bem-sucedido. Ela se aproximou dele, não o contrário. Derek afirmou que Sarah sabia que ele era casado desde o começo, pois tinha visto o perfil dele no Facebook com fotos da família. Segundo Derek, Sarah contou a ele que estava infeliz no casamento e queria me deixar, mas queria garantir que obteria o melhor acordo possível. Ela o escolheu especificamente porque ele parecia intimidador e tinha uma licença de porte de arma. A ameaça com a arma foi ideia dela. Ela pensou que isso ajudaria a provar que eu era abusivo quando, inevitavelmente, reagisse violentamente ao ser ameaçado. Mas a revelação mais chocante veio com os resultados do teste de paternidade apresentados no tribunal. Sarah está, de fato, grávida, mas Derek não é o pai. O bebê é do personal trainer dela, um rapaz de 25 anos chamado Chad. Aparentemente, enquanto tramava com Derek, ela também estava dormindo com Chad na academia. Quando essa revelação saiu no tribunal, Derek perdeu completamente o controle. Ele começou a gritar que ela arruinou seu casamento por nada. Ele achava que ela iria me divorciar, levar metade dos meus bens e depois se casar com ele. Descobrir que ela estava dormindo com outro o tempo todo o deixou furioso, e os seguranças tiveram que removê-lo da sala do tribunal. Chad foi intimado a testemunhar e compareceu ao tribunal. Ele não fazia ideia de que Sarah era casada. Ela disse a ele que era divorciada e tinha 2 filhos adultos que viviam com o pai dela. Ela até levou Jenny e Mike à academia uma vez e os apresentou como sobrinhos. Chad mostrou mensagens nas quais Sarah o convidava a se mudar com ela depois que finalizasse o divórcio do ex-marido abusivo. Essa revelação destruiu o pouco de credibilidade que Sarah ainda tinha. Até o advogado dela parecia desgostoso. O juiz chamou um recesso, e, quando voltamos, Sarah teve um colapso total. Ela começou a chorar, dizendo que todos estavam contra ela e que só estava tentando encontrar a felicidade. O juiz não ficou impressionado. Enquanto isso, a vida profissional de Sarah desmoronou completamente. A empresa onde ela trabalhava descobriu sobre as acusações criminais e a conspiração quando um relatório de antecedentes para uma promoção sinalizou os casos judiciais. Ela foi demitida imediatamente, pois a política de ética da empresa tem tolerância zero para comportamento criminoso. Ela não conseguiu encontrar outro emprego na área de marketing porque a história se espalhou pela nossa rede profissional. Ela se mudou para a casa da irmã, pois não consegue pagar um apartamento. Sarah continua tentando contatar os filhos, mandando longos e-mails dizendo quanto está arrependida e que precisa do apoio deles durante a gravidez. Jenny respondeu uma vez, dizendo que espera que o bebê a atraia da mesma forma que ela atraiu a família. Mike ainda se recusa a reconhecer a existência dela. O único ponto positivo é que Mike finalmente começou a falar novamente. Suas notas ainda estão baixas, mas ele está fazendo terapia 2 vezes por semana e progredindo. O terapeuta diz que os problemas de raiva são normais, dadas as circunstâncias, e estamos trabalhando em formas saudáveis para ele expressar seus sentimentos.
O processo de divórcio está avançando rapidamente agora. O juiz já viu todas as provas, as mensagens de texto planejando a conspiração, os resultados do teste de paternidade que provam que ela mentiu sobre Derek ser o pai, e o testemunho sobre os múltiplos casos dela. Meu advogado acredita que resolveremos tudo em um mês. A irmã de Sarah me ligou ontem para me avisar que Sarah não está lidando bem com tudo isso. Ela tem bebido muito, apesar da gravidez, e fala sobre como todos a abandonaram quando ela mais precisa. Quase senti pena dela até lembrar das mensagens de texto onde ela brincava sobre usar a arma de Derek para me assustar. Atualização 3. 6 meses se passaram desde que esse pesadelo começou, e finalmente posso dizer que acabou. O divórcio foi finalizado no mês passado. O juiz me concedeu a casa e a guarda primária de Mike. Jenny é adulta, então a custódia não foi um problema. Sarah não recebeu nada além de seus pertences pessoais e seu carro. O juiz citou a conspiração com Derek e as várias mentiras dela como motivos para a divisão desigual dos bens. A vida de Sarah desmoronou completamente. Ela perdeu o bebê com 5 meses de gestação devido a complicações. A irmã dela me contou que Sarah continuou bebendo durante toda a gravidez, apesar dos avisos de todos. Chad, o personal trainer que era o pai real do bebê, quer distância dela. Quando soube das mentiras e da conspiração com Derek, ele largou o emprego na academia e se mudou para outra cidade. Amy, a esposa de Derek, se divorciou dele e obteve a guarda total dos filhos. Ele se mudou para o Arizona após perder a licença de corretor de imóveis devido às acusações criminais. A última notícia que tive foi que ele está trabalhando como bartender e contando a todos que Sarah arruinou sua vida. A espiral descendente de Sarah atingiu o fundo do poço na semana passada. Ela apareceu na nossa casa às 2 da manhã completamente bêbada, gritando na entrada sobre como perdeu tudo por causa de um erro. Continuava dizendo que faria qualquer coisa para consertar as coisas e voltar para casa. Os vizinhos chamaram a polícia antes que eu pudesse, e, como ela violou a ordem de restrição, passou 2 dias na cadeia. Sua irmã se recusou a pagar a fiança, dizendo que Sarah precisava enfrentar as consequências de uma vez por todas. As crianças estão finalmente melhorando. Jenny voltou para a faculdade e está vendo o conselheiro do campus regularmente. Ela se juntou a um grupo de apoio para filhos de pais divorciados e diz que isso está ajudando a processar tudo. As notas de Mike melhoraram para a BSCS, e ele voltou para o time de futebol. Seu terapeuta diz que os problemas de raiva estão muito melhores agora que ele aprendeu alguns mecanismos de enfrentamento. Os pais de Sarah têm sido surpreendentemente solidários durante tudo isso. Eles mantiveram um relacionamento com as crianças enquanto cortaram completamente o contato com Sarah. A mãe dela vem todos os domingos cozinhar para nós, como fazia no início do meu casamento com Sarah. O pai dela ajudou o Mike a consertar o buraco que ele fez na parede do quarto e o leva para pescar em alguns fins de semana. Comecei a sair com alguém que conheci através de um amigo em comum. Lisa, de 43 anos, é professora do ensino médio e passou por seu próprio divórcio há 3 anos. Estamos indo com calma. As crianças a conheceram no mês passado e parecem gostar dela, especialmente porque ela ajudou Mike em inglês e melhorou sua nota. Ela entende a nossa situação e não força nada além do que estou pronto para dar. Sarah me ligou de um novo número ontem. Disse que está sóbria há 2 semanas e frequentando reuniões dos alcoólicos anônimos. Queria saber se eu consideraria dar uma nova chance a ela. Desliguei sem responder e bloqueei o número. Algumas traições não têm volta. As crianças ainda lutam com o que aconteceu, mas estamos nos recuperando. Jenny me disse na semana passada que está orgulhosa de como eu lidei com tudo, mantendo-me forte por elas e não deixando Sarah manipular o caminho de volta para nossas vidas. Mike me perguntou se ele poderia mudar o sobrenome para o meu, já que tenho da Sarah, quando completar 18 anos. A vida não é perfeita, mas estamos seguindo em frente. Sarah fez suas escolhas e agora tem que viver com elas. Não me arrependo de como lidei com tudo. Às vezes, a parte mais difícil de ser pai é mostrar aos seus filhos que está tudo bem cortar pessoas tóxicas da sua vida, mesmo que essa pessoa seja a mãe deles. Estamos construindo uma nova normalidade, e pela primeira vez em meses, estou realmente animado com o futuro. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês.
Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.